Existem lugares onde o véu entre os mundos é tão fino que você pode sentir a presença do invisível. Lugares onde os espíritos conversam, riem, bebem cachaça e mudam vidas. Esta é a história de uma jornalista cética, racional, que nunca havia pisado em um terreiro, que achava que a figura de Zé Pilintra era bem sinônimo de capeta. Mas, numa sexta-feira de junho, uma casa simples em Curitiba, ela iria descobrir que o malandro mais famoso do Brasil não é quem ela pensava. E ele sabia exatamente quem ela era. Esta é uma história real de transformação, de preconceitos quebrados, de um encontro que ninguém esquece. Bem-vindo à Encruzilhada Oculta. Ela era jornalista, formada, educada, cética por profissão e por escolha. Umbanda, candomblé, eram coisas que ela sabia que existiam, claro. Iemanjá, São Jorge, Maria Padilha, nomes que ela já tinha ouvido, mas os significados reais, os rituais, as entidades, nada, absolutamente nada. E Zé Pilintra? A Zé Pilintra ela conhecia. Ou melhor, achava que conhecia. Na adolescência, uma amiga usava esse nome como um insulto. Zé Pilintra era sinônimo de demônio, de coisa ruim, de perigo. Ela achava o nome engraçado, simpático até, mas não fazia ideia de quem ele realmente era. Até que a sua amiga Vanessa, praticante de Umbanda há anos, fez um convite. Vem comigo ao terreiro sexta-feira só para conhecer, para ver como é. Curiosidade jornalística, talvez um pouco de coragem, ou talvez um chamado que ela ainda não entendia. Ela aceitou. E levou mais uma amiga, Isabela, igualmente cética, igualmente curiosa. Duas mulheres, uma sexta-feira, um terreiro. O que poderia acontecer? A Casa das Orquídeas, uma casa comum, de esquina, branca, de madeira. Se você passasse por ela sem prestar atenção, não veria nada de especial. Apenas mais uma casa numa rua de Curitiba. Mas ali, naquelas casas simples, o invisível se manifesta toda sexta-feira. Elas chegaram com uma hora de antecedência, nervosas, sem saber o que esperar. Uma placa discreta na porta, Casa das Orquídeas, dizia a placa, Centro de Espiritualista de Estudos e Caridade. E logo ali na entrada, uma estátua. Um homem de terno branco, chapéu inclinado, cigarro na boca, um sorriso malandro. Zé Pilintra as observava já na entrada. Quem recebeu foi Lígia, a capitã do terreiro. Simpática, acolhedora. Vocês querem atendimento? Disse Lígia. Isabela hesitou. Melhor deixar para a próxima. Mas ela, a jornalista, ela não hesitou. Claro, disse, talvez animada demais. E foi quando Lígia deu a notícia que quase quebrou seu coração. Seu Zé está lotado. Tem gente que chega aqui antes do sol se pôr só para pegar a senha. Mas você pode falar com Nego Gerson, outro malandro que atende aqui. Frustração, ela nem sabia direito quem era Zé Pilintra, mas queria falar com ele, com o famoso, com o lendário. Ela aceitou Gerson, claro, mas seu coração estava em outro lugar. 15 minutos depois, 15 minutos que pareceram horas, Lígia voltou com a notícia. Por ser sua primeira vez na casa, você vai falar com seu Zé. Ela quase gritou, quase pulou, quase abraçou Lígia, e o encontro estava marcado. A gira começou, o culto da Umbanda, os cânticos, a tabaca, a energia, tudo era novo, estranho e fascinante. E então vieram os passes, os famosos passes espirituais. Isabela recebeu o dela primeiro, e quando terminou estava chorando, emocionada, tocada por algo que ela não conseguia explicar. A jornalista também recebeu seu passe, sentiu-se mais leve, sim, mas a ansiedade pela consulta era maior que tudo. Quando vai chegar a minha vez? Quando vou falar com ele? Então,
Eles chegaram, as entidades, os espíritos, os guias, 3 malandros naquela noite. Diego Gerson, Maria Navalha, malandra de chapéu vermelho, mulher cais, risada alta e contagiante. Ele, Zé Pilintra, um homem que era advogado durante o dia, Christian chamado carinhosamente de Cris, pai de santo do terreiro, magro, alto, charmoso de 40 anos. Mas naquele momento, ele não era mais o Cris. Ele era outra pessoa. Ou melhor, outro espírito. O malandro, o protetor, o conselheiro, Zé Pilintra havia chegado. É tradição, praxe ritual, antes das consultas começarem, Zé Pilintra faz um discurso, uma abertura, palavras para todos que ali estão. Ele falou sobre a plenitude do ser humano, alcançada apenas quando seguimos nossa verdadeira essência. Falou que o passado não dá resposta, que deveríamos olhar para frente, que cada um colhe o que planta. Palavras simples, mas profundas, tão profundas que ela, a jornalista, tentou decorar cada frase, cada palavra. Preciso me lembrar disso, preciso anotar mentalmente, preciso guardar para escrever depois. E foi quando Lígia apontou para ela e sua amiga. Seu Zé e as 2 moças são novas aqui, vieram para um trabalho da faculdade de jornalismo. Ele parou, olhou diretamente para ela e com aquele sorriso malandro, aquela voz que não era mais a de Cris, disse: Viva o momento, não tente guardar minhas palavras. Ela congelou. Como ele sabia exatamente o que estava fazendo e o que ele estava pensando. Vergonha, espanto, admiração. Ele sabia. E ali naquele momento todos os seus preconceitos começaram a desmoronar. A ordem das consultas foi chamada, a Lígia com sua prancheta, nomes, senhas, organizações, no caos sagrado. A Zé Pilintra fala pelos cotovelos, enquanto Gerson e Maria Navalha atende 2, 3 pessoas e ele atende uma, mas que atendimento, que conversa. Ele gosta de ter gente ao redor, não larga garrafa de cachaça, ri alto, fala verdades, dá conselhos que parecem simples, mas que mudam vidas. E quando chegou a vez dela, não sabemos exatamente o que foi dito, isso é sagrado, isso fica entre ela e o malandro. Mas sabemos que ela sentiu acolhimento, sabedoria, como se alguém realmente conhecesse sua alma, seus medos, seus sonhos, suas dúvidas. Como se um velho amigo que ela nunca tinha visto antes ou dissesse exatamente o que ela precisava ouvir. E quando a consulta terminou, quando ela saiu daquela casa, daquele terreiro, daquela experiência, ela não era mais a mesma. Ela entrou na casa das orquídeas como cética, saiu como curiosa, aberta e transformada. Zé Pilintra não era capeta, não era o mal, não era nada do que ela pensava. Ele era luz, sabedoria, proteção, um espírito bom que escolheu voltar para ajudar os que precisam. Sabe o que é mais bonito? Ela não pediu nada em troca, não cobrou, não exigiu, apenas deu, aconselhou e acolheu. Essa jornalista nunca mais esqueceu aquela noite, aquele encontro, aquele malandro de terno branco e chapéu inclinado. E você sabe por quê? Porque quando o mundo espiritual quer te mostrar algo, quando uma entidade quer te ensinar, ela não pede licença, ela simplesmente aparece na sua vida e muda tudo. Mas afinal, quem é Zé Pilintra? Ele é o malandro, o protetor dos marginalizados, o advogado dos injustiçados, o médico dos pobres. Nascido nas tradições do catimbó e da jurema no Nordeste brasileiro, ele migrou para as macumbas cariocas e se tornou uma das entidades mais amadas da Umbanda. Zé Pilintra é um espírito que prova que o malandro não é bandido. Malandro é aquele que sabe virar o jogo, que encontra soluções onde os outros veem só problemas, que ri alto, que bebe cachaça, mas tem um coração puro. Ele trabalha para Oxalá, protege os comerciantes, os bares, as lanchonetes, ajuda quem é devoto de Santo Antônio e quem é devoto de Exu. E sabe o que ele mais ensina? Que a verdadeira malandragem é andar pelo caminho reto, com honra e com dignidade. Que quando tentamos enganar outros, estamos enganando a nós mesmos.
Zé Pilintra não morreu e até hoje, em cada terreiro, em cada gira, em cada consulta, ele continua chegando, sorrindo e aconselhando, transformando vidas. E você? Já teve preconceitos que foram quebrados? Já foi em algum lugar achando uma coisa e descobriu algo completamente diferente? Já foi tocado por uma forma maior que você não sabia explicar, mas que mudou a sua vida? A Umbanda é isso. É acolhimento, é sabedoria ancestral, é respeito, é axé. E Zé Pilintra? Zé Pilintra é um malandro do bem, amigo que você não sabia que precisava. Se você gostou dessa história real, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like. E principalmente compartilhe nos comentários se vocês também já conheciam Zé Pilintra ou se tem histórias de terreiro para contar. Este é o nosso espaço, a nossa encruzilhada. Da encruzilhada oculta, saravá para todos os malandros. Laroí Exu, axé Umbanda. Até o próximo relato.